isso é o overview de finanças comportamentais. Mas o que isso tem a ver com saúde mental e transtorno mental, que é como eu comecei? Bom, o que nós temos a entender, né? Quando existe um... E aí lembra, fica na tua cabeça essa questão da atribuição de valor e motivação. Quando nós estamos falando de transtorno mental, depressão, bipolaridade, ansiedade, esquizofrenia, vieses... Deixa eu só tomar uma água. Minha super garrafinha da formação. Eu adorei essa garrafinha. Porque não precisa ficar virando, sabe? Tu toma água aqui. Quando nós falamos desses transtornos, todos eles têm algum tipo de alteração na sensibilidade da recompensa. E como eu estava falando, existe uma atribuição de valor e isso exige um aprendizado que vai gerar uma recompensa, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei ficou ótimo, né? Mas o exemplo que eu dei da pessoa em que comprava as coisas e tinha um reforço dos pais. Esse reforço gera um aprendizado. E isso tem a ver com o sistema de recompensa. Vai liberar mais dopamina no sistema dela, ela vai ficar mais motivada a repetir aquele tipo de comportamento. E essa questão de sistema de recompensa, motivação, liberação de dopamina, é algo que é muito presente dentro dos transtornos mentais. E, óbvio, cada transtorno mental ele vai ter uma estrutura, né, de alteração do sistema de recompensa. E aí a gente vai entender agora cada um deles para depois que nós podermos entender quais são as intervenções de economia comportamental que poderiam beneficiar todos esses transtornos e também aquelas pessoas que não apresentam necessariamente um transtorno. Começando pela depressão. O que é a depressão? A depressão é uma pessoa que ela tem anedonia, ou seja, ela não tem nem felicidade nem tristeza às vezes, sabe? Ela tá assim, tipo... Pensa numa vida preto e branco. É uma pessoa com depressão. Ela não tem motivação pra nada. Ela não tem prazer em nada. Ela tá assim, tipo... Uma vida... sem brilho. Uma vida sem vida. Uma vida sem graça, né? Isso é uma pessoa que tá com depressão. E diferente do que o senso comum diz, né? Depressão é cabeça vazia. Isso é uma estupidez dizer um negócio desses. Depressão é um transtorno mental. Depressão gera alterações químicas no cérebro. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. É sério isso. Isso não é, não tem o que fazer. Quantas vezes a gente discute essa bobagem, né? Tá deprimida, tá falta do que fazer. Depressão não tem nada a ver com falta do que fazer. Talvez você possa estar confundindo procrastinação com depressão. Depressão é uma doença e precisa de um tratamento, tá? Então, se você tem uma anedonia muito grande, se você não consegue... Sabe, é tipo uma pessoa embotada, assim, uma pessoa que tu não vê vida dentro dela, uma pessoa que não tem mais disposição nem para levantar da cama, nem para tomar banho muitas vezes, é uma pessoa que ela não tem disposição, quem dirá para fazer gestão financeira? Não existe essa possibilidade para uma pessoa que está deprimida, entendeu? Então, a pessoa que está deprimida, ela precisa de ajuda. E uma das questões relacionadas à depressão, né, é uma diminuição muito grande da motivação, do engajamento, de atividades que tipicamente seriam atividades interessantes, para ela já não tem mais relevância nenhuma, sabe? Então, existe dentro das pessoas que estão em depressão uma redução, né, das vias dopaminérgicas. Então, o sistema de recompensa dela, principalmente nas áreas do núcleo accumbens e do córtex pré-frontal, não existe liberação de dopamina. Então, a pessoa ela fica sem ter estímulos que fizessem ela ter vida, né? E o resultado é a perpetuação daquele comportamento. Então, ela vai mantendo aquele comportamento de não querer tomar banho, não querer sair da cama, não querer falar com as pessoas, de muitas vezes acabar, né, ficando assim uma vida sem vida e a pessoa não saber como sair dali. Como que a economia comportamental pode ajudar dentro disso? Eu primeiro vou falar de todos e depois eu trago, né? Então, resumindo, depressão
anedonia e uma alteração do sistema de recompensa para baixo. Ela perde a sensibilidade de ver recompensa nas coisas. Bipolaridade. Maior sensação, maior sensibilidade à recompensa quando está em momentos de mania. Então, tu vai pegar uma pessoa com bipolaridade, ela vai aceitar muito risco, ela vai tá muito suscetível a coisas que são hiperdopaminérgicas, né? Então, diferente da depressão, que tem uma menor sensibilidade à recompensa, o bipolar em mania tem elevada sensibilidade. Diferente dos momentos de depressão, em que ele vai ter uma redução dessa sensibilidade, então mais anedonia, mais desmotivação. Então, a depender do momento que o bipolar está, ou ele tem uma maior sensibilidade ou uma menor sensibilidade. Ansiosos têm uma menor sensibilidade à recompensa. Olha que interessante isso. Quem tem uma ansiedade grande tem uma menor sensibilidade à recompensa e uma maior sensibilidade a realidades negativas, digamos assim, né? A resultados negativos. Então, nós vamos pensar assim, uma pessoa... E aí eu dou meu exemplo, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa. Uma pessoa bem ansiosa, ela é catastrófica. Então, ela é muito sensível a qualquer resultado negativo que dê. Digamos que eu esteja saindo daqui e fure o pneu. Catastrófico. Meu Deus, eu furei o pneu, que horror, isso e aquilo, eu não sei o que. Vai criando uma contexto que, tipo assim, é só um pneu furado, troca o pneu e bola pra frente, entendeu? Mas aumenta a sensibilidade dessas questões relacionadas a eventos negativos. Então, a pessoa com ansiedade, ela tem uma maior sensibilidade a eventos negativos e um menor processamento da recompensa. Então, é como se houvesse uma forte desregulação, porque a pessoa ansiosa, ela não vai... Sabe aquela pessoa que não vai comemorar tanto com determinada conquista? Porque ela ficou muito ansiosa para ter aquela conquista e teve aquela conquista, mas aí aquela conquista passa batida. Sabe? Porque ela já tá ansiosa com a próxima coisa. É mais ou menos assim o ansioso, né? E aí, por vezes, isso contribui para determinados tipos de comportamento evitativos, né? Então, por exemplo, pode ser que essa pessoa, ela vá evitando determinadas coisas para não se sentir ainda mais ansiosa. E aí, ao evitar, dá uma sensação de, ufa, não vou precisar passar por isso. E aí, ela evita pro resto da vida. Exemplo, uma pessoa que tem dificuldade financeira, uma pessoa que precisa fazer uma gestão financeira. Ela pensa, não vou precisar olhar agora, deixa que amanhã eu vejo. Gerou aquela sensação momentânea de, que bom, eu não preciso fazer isso agora. Paralelamente, ela está evitando. E, consequentemente, ela está não resolvendo o problema. Empurrando o problema com a barriga. Então, isso é um grande problema das pessoas ansiosas que acabam apresentando essa tendência de olhar para essas situações, evitar as situações e aí sempre se afastar daquilo que elas gostariam, né? Então, a ansiedade ela pode ser carregada disso se dentro dessa conjuntura a pessoa for muito evitativa. Tem ansiosos que são muito... Sabe aquela coisa de luta ou fuga? Que são muito da luta, sabe? Tipo, eu vou botar a cara, eu vou lutar, e aí a ansiedade sobe ainda mais. Tem também. Vai depender como que desencadeia isso, tá? Então, acontece esses aspectos dentro da ansiedade. Baixo processamento da recompensa e alta sensibilidade a eventos negativos. Esquizofrenia, né, tem delírios, alucinações, então um sistema de recompensa bem desregulado. Não vamos nos aprofundar muito nesse tópico. E vícios. Os vícios são muito interessantes porque eles têm uma elevada sensibilidade à recompensa com coisas hiperdopaminérgicas, drogas, por exemplo, e ela tem uma sensibilidade reduzida a coisas simples da vida. Então, assim... e vai olhar um pôr do sol. Meu, é sério que tu vai achar legal olhar um pôr do sol? Tem mais o que fazer, né? Então, assim, as pessoas que elas têm uma tendência maior em relação a vícios, ela vai ter uma hipersensibilidade à recompensa em coisas muito dopaminérgicas
e uma menor sensibilidade à recompensa a coisas que são mais simples. E isso vai fazendo com que ela tenha cada vez mais fissura, mais craving, né? Porque ela quer cada vez mais. Então, esses são alguns comportamentos em relação aos transtornos. Agora vamos juntar essas duas coisas. Estes transtornos com que eu vinha falando de tomada de decisão, atribuição de valor e motivação. Olha que interessante. Se nós pegarmos as pessoas que têm bipolaridade e vício, por exemplo, que têm uma sensibilidade maior à recompensa, essas duas pessoas vão atribuir muito valor e ter muita motivação, por vezes, para coisas que não são coisas que vão ser benéficas para suas vidas. Porque ela tem aquela coisa muito ativa de buscar a recompensa imediata. Então, ela tem sensibilidade à recompensa, então ela busca muito a recompensa, ela tem uma fissura muito grande. Diferente, por vezes, das pessoas que vão ter depressão ou ansiedade, que são pessoas que vão ter um menor nível de sensibilidade à recompensa, né? E aí, a depender da circunstância, como eu disse, a ansiedade tem uma maior sensibilidade a eventos negativos, mas uma menor sensibilidade geral. E aí, olha que interessante. Se a gente pega a atribuição de valor dessas pessoas, o depressivo tá com anedonia, então não vê valor em fazer nada. O ansioso tá evitando para reduzir a ansiedade. E aí esses dois não tomam decisões na atribuição de valor que garanta, por exemplo, segurança financeira. Então, eles não têm motivação para fazer o que precisa para construir uma segurança financeira. Enquanto bipolaridade e vícios têm uma tendência de impulsividade, isso poderia levar para, por exemplo, jogos patológicos, para maior tolerância ao risco e meter os pés pelas mãos nesse sentido, ansiosos e deprimidos poderiam simplesmente não dar a mínima para a gestão financeira e não construir segurança. Então, para ver como que os transtornos mentais também impactam no comportamento financeiro.